você que nos acompanha pelo canal NBS. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar no Supremo Tribunal Federal, reforçando que não existem provas que vinculem o ex-chefe do Executivo aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, nem a supostos planos de assassinato de autoridades. Durante a sessão desta quarta-feira, o advogado Celso Vilardi afirmou que Bolsonaro jamais atentou contra o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, não há qualquer documento ou depoimento que coloque o ex-presidente como responsável pelo chamado Plano Punhal Verde-Amarelo, pela Operação Luneta ou mesmo pelos episódios registrados em Brasília naquele 8 de janeiro. Vilardi chegou a dizer que o próprio delator, apontado como peça-chave nas investigações, teria mentido e, ainda assim, não citou a participação direta do ex-presidente. A Polícia Federal identificou, ao longo das apurações, documentos considerados antidemocráticos, entre eles o Punhal Verde-Amarelo, que fazia referência ao assassinato de autoridades, incluindo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro documento foi apelidado de Luneta, que trazia um passo a passo de um suposto golpe de Estado. Para a defesa de Bolsonaro, essas descobertas só surgiram após a apreensão do celular do tenente-coronel Mauro Cid, onde foi encontrada a chamada minuta golpista. Vilardi classificou o material como o epicentro do processo, mas reforçou que a existência da minuta não comprova a ligação direta de Bolsonaro com qualquer ato antidemocrático. A manifestação de Vilardi foi apenas uma parte da sustentação da defesa. Outros 4 advogados também participaram, todos insistindo na tese de que o ex-presidente estaria sendo arrastado por fatos e documentos que não o relacionam diretamente aos ataques. O julgamento segue em andamento na primeira turma do Supremo, que deve avaliar o conjunto de provas e as teses da acusação e da defesa. E você? Acredita que a defesa de Bolsonaro conseguirá afastá-lo das acusações ou que as investigações ainda podem trazer novas revelações? Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se no canal NBS. Mais notícia a qualquer momento. Fique ligado. Canal NBS. A gente se vê por aqui. Aquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do Cid, encontrada no celular do Cid. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o presidente disse, como disseram o ministro do Exército e o brigadeiro, chefe da Aeronáutica e chefe do Exército, general e o brigadeiro, que houve uma conversa no dia 7/12. Houve uma conversa no dia 7/12. Doutor, me perdoe, apenas porque eu fiquei em dúvida. Vossa Excelência alude o tempo todo a ministro do Exército. Como esse ministério não existe, o senhor está falando de quem exatamente? Eu estou falando do chefe do Exército, me desculpe. O Freire Gomes. Freire Gomes, perdão. É porque eu fiquei na dúvida. O ministro da Defesa. O ministro da Defesa, mas você tem razão. Eu estou falando do chefe do Exército e do chefe da Aeronáutica na reunião do dia 7. Sendo importante dizer que o chefe da Aeronáutica
não estava em dezembro, porque ele viaja no final de novembro, e, portanto, em dezembro o chefe da Aeronáutica não estava. Mas, como quer que seja, houve uma reunião com o ministro da Defesa, agora sim, vocês têm razão, com o ministro da Defesa, e com o chefe do Exército. Pois bem, o ex-presidente Bolsonaro, no seu interrogatório, disse o seguinte, respondendo a perguntas do relator e da própria defesa: o senhor conversou com alguém a respeito de alguma medida? Sim, eu conversei sobre medidas constitucionais. Vossas Excelências poderão dizer, era cabível, como disse o Ministério Público, uma conversa a respeito de uma decretação de estado de sítio ou de GLO? Não, não era cabível. E não foi feita. Não foi feita. Daí a se dizer que houve modificação de minuta para prender, isso é a palavra do delator. Isso é a palavra do delator, isso não aconteceu. Então, senhores ministros, nós precisamos, com a importância que tem esse julgamento, tratar a respeito dos artigos que estão na denúncia, o 359 LM. Porque aqui o procurador está falando de um iter criminis distendido. Na verdade, é uma distensão que bate o recorde mundial, porque, na verdade, nós estamos falando de algo que nunca foi visto, de um iter criminis que dura mais de ano. Pois bem, ambos os artigos tratam de violência ou grave ameaça. Com todo o respeito, como disse o professor Dweck, não é possível do ponto de vista jurídico. E agora, ministro, senhores ministros, eu vou encampar a tese da acusação. Encampar a tese da acusação. Da discussão de 7 de dezembro com o chefe do Exército, com o chefe da Aeronáutica, com o ministro da Defesa, o da Aeronáutica não estava, mas eu vou encampar a tese do Ministério Público. O início de execução, nós estamos falando de um crime tentado, de atentado. E, portanto, na verdade, a mera tentativa é que configura a própria consumação do delito. Um crime de atentado. Mas esse crime de atentado não é porque de atentado que ele não tem o início de execução. Ele tem o início de execução. Ele tem o primeiro ato de execução. O que se quer, na verdade, aqui é dizer que a reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça? Aonde está a violência ou grave ameaça? Dir-se-á, bom, mas se houver a violência física, a grave ameaça física, o golpe estará consumado. Mas não é por isso que nós não temos, porque qualquer delito no direito penal tem o início da execução. Nós temos que ter um início da execução. Então, diz o professor Dweck, teria que ser a assinatura, a concordância entre eles, a partir do que, mesmo antes de se pegar nas armas, existiria, pelo risco ao bem jurídico, o início da execução. Só que, senhores ministros, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Compara-se a questão da fuga de presídio. O planejamento não é. É execução. Por mais detalhado que ele possa ser, é a execução da violência que efetivamente consuma o delito. Não é possível se falar em início da execução numa live do TSE. Aonde está a violência ou grave ameaça? E aqui, senhores ministros, eu quero chamar a atenção para encerrar a minha fala, para dizer o seguinte: a legislação brasileira, ela não é exclusiva, ela tem congêneres no mundo. Os americanos têm uma legislação em relação à preservação do Estado democrático, Portugal tem, a Alemanha tem, o Brasil tem. E, admitindo a tese do Ministério Público como se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. E quero dizer a Vossa Excelência, que Vossas Excelências bem sabem, ministro Dino, que já foi do Congresso Nacional, governador, e agora ministro, ministra Carmen Lúcia, que está no TSE, acompanha todas as questões legislativas, foi discutida a questão aqui no Brasil dos atos preparatórios. Nos Estados Unidos existe a questão da conspiração. Em Portugal, os atos preparatórios. Na Alemanha, os atos preparatórios. Atos preparatórios sem violência. E o Brasil analisou isso no Congresso.
Mas por uma opção legislativa, eles não foram tipificados. Está no projeto de lei. Portanto, se alguém dissesse a reunião com os embaixadores, a reunião de 7 de dezembro, tem que ser considerado um ato preparatório, mas isso fere o princípio da taxatividade, a pedra de toque do direito penal. Não se pode punir um ato preparatório. Então, senhores ministros, eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma pena, uma cogitação de pena para além de 30 anos, para um fato específico, que foi trazido por um delator, que é a reunião de ministros de Estado, de novo estou confundindo, do ministro de Estado, dos chefes das Forças Armadas e um presidente da República, sem nenhum ato, sendo que o general, que é citado como testemunha de acusação, num procedimento de acariação, respondendo a uma pergunta do ministro Luiz Fux, diz claramente: nós tivemos aquela conversa e depois daquela conversa o presidente nunca mais tocou naquele assunto. O assunto foi encerrado na conversa de 7 de dezembro. Então, um assunto encerrado, gerar uma pena de 30 anos, não é razoável. O que está acontecendo é, numa tese trazida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, é trazer para algo que fala de crimes contra a vida, de eliminação de pessoas, de assassinato de pessoas, e do 8 de janeiro, que não precisamos dizer o que foi. São esses dois fatos que trazem o contorno para uma acusação tão grave. E nesses não há prova. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, eu vou passar a palavra para o meu colega. Muito obrigado, senhor. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Tem curiosidade pelo mundo e pela ciência? Então conheça o canal NBS, com conteúdos atemporais e fascinantes. Quer se manter bem informado com leveza? O NBS Notícias te traz o cotidiano de um jeito que prende. Se o que te move são histórias reais e emocionantes, vem com a gente no canal História para Emocionar. Ama o universo pet? O repórter Conradinho tem um canal só dele, voltado aos nossos melhores amigos de 4 patas. E para quem não perde uma fofoca quentinha, o Te Contei é o seu novo vício. Além disso, temos canais darks em vários idiomas, levando nossa linguagem única para um mundo. E não para por aí. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Milton Santos. Todos os links estão nas descrições dos nossos vídeos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Sua presença nos honra, nos inspira a fazer cada vez mais e melhor, porque aqui a nossa missão é clara: levar conteúdo que te informa, te emociona e te diverte. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.